Eu adoro esse cara aqui porque ele foi um dos grandes colaboradores para a minha expansão de consciência. Nesse livro, a gente entende um pouco melhor a visão do Einstein sobre o mundo. Ele não foi só um físico, mas ele também colaborou de várias formas para que a gente possa ver o mundo, a nossa vida, de uma maneira diferente. Que alegria estar aqui de novo para gravar para vocês. Nada melhor do que um dos lugares que eu mais amo para falar desse cara. A física quântica, apesar das pessoas verem só como uma ciência separada de nós, na verdade, para esses físicos da antiguidade, ela era uma forma de entender a vida. Apesar de hoje essa visão ser muito criticada pelos físicos, enfim, porque a gente vive numa sociedade materialista ainda e também fragmentada. Tudo é fragmentado. A gente não entende que tudo é um corpo só. Entender física faz parte de entender a vida, entender nós mesmos. A gente não é só mente, só corpo, só alma, a gente é tudo ao mesmo tempo. Quanto mais a gente vê as coisas dessa forma unificada, mais fácil é para a gente conseguir expandir a nossa consciência. Nesse livro mostra a grande ruptura da física newtoniana, onde a matéria ainda era vista como matéria, e a partir da física quântica a gente entendeu que a matéria, na verdade, é energia, né? E que tudo está em movimento, tudo são probabilidades, nada é tão estático e tão controlado como acreditavam antigamente. O Einstein não foi a pessoa que realmente descobriu a física quântica. Quem é considerado o pai da física quântica é o Max Planck, esse cara aqui. Mas foi a partir das descobertas do Max Planck que o Einstein pôde trazer várias outras contribuições aí para o mundo, para a mudança da visão da física, da ciência. Uma delas foi o efeito fotoelétrico, a descoberta do fóton, que seria uma partícula elementar de luz, onde não existe matéria. Então é aí que realmente a visão da física muda completamente. O Einstein nasceu na Alemanha em 1879, ele era judeu. E aqui nesse livro descreve como que a maior característica dele sempre foi a enorme simplicidade e uma grande ausência de formalismo. Ele era uma pessoa realmente muito humana, muito simples, e a vida dele é descrita aqui como sempre muito modesta, uma pessoa realmente com muita humildade, sabe? Além do fotoelétrico, né, ele desenvolveu a teoria da relatividade, que foi também uma das grandes contribuições aí para a ciência, da relação do tempo. E a fórmula mais conhecida da física, que é a E é igual a mc ao quadrado, que significa massa igual a energia, que inclusive foi uma das teorias que contribuiu para a criação da bomba atômica. Se vocês não assistiram esse filme ainda, assistam, que aparece o Einstein várias vezes nesse filme. Ele era contra a criação dessa bomba, ele tentou escrever uma carta para o presidente, porque ele não queria ser responsável, e no final das contas, né, quem desenvolveu a bomba foi o Oppenheimer. Eu achei muito interessante ver esse filme, nas participações, como que retrata bem a personalidade do Einstein, mesmo que ele apareça pouco, e mostra bem, nessa época, a mudança, a quebra de paradigmas que a física sofreu nessa época. Mas, infelizmente, né, a primeira coisa que a gente fez com a descoberta da mecânica quântica foi uma bomba atômica. Espaço e tempo também são ficções conceituais, construção do intelecto. Então o Einstein ele tem frases como, né, o tempo é uma ilusão, porque quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele entendeu que na verdade o tempo não é como a gente vê, né? Ele é uma dimensão. A gente criou essa ideia de tempo aqui na humanidade para poder se organizar, enfim. Assim como muitas coisas que a gente está vendo e interpretando não são exatamente aquilo que você está vendo, né? Nem a cor não existe. Tudo é simplesmente luz. Então, apesar do seu cérebro dizer que quando você toca em você mesmo, a sua pele está sentindo, não é que a sua pele está sentindo, é o seu cérebro diz para você que você está sentindo. Quando você sente o sol bater, você acha que ele está batendo em você, que você está sentindo. Mas, na verdade, o seu cérebro está te trazendo essa sensação.
porque tudo isso aqui é uma piscina de onda de partículas ao mesmo tempo. Então a realidade não é aquilo que você acha que é, muito menos o tempo. Tem uma frase aqui nesse livro de um físico que também estudava a teoria da relatividade. Ele se chama Weyl e ele diz: a maravilhosa harmonia do universo, a própria possibilidade de compreendê-la racionalmente, não são senão a harmonia do nosso espírito, que tende irresistivelmente a coordenar o caos. A criança ou o homem primitivo, quando adquire a autoconsciência, regula o mundo caótico das coisas dentro e fora, de acordo com as leis do espírito, as regras de seus órgãos. Tudo, é claro, até a experiência mais científica. O homem projeta inelutavelmente todo o seu espírito no universo até onde possa investigar e penetrar nele, de modo que, num certo sentido, podemos dizer que a grande invenção científica, como a arte, é a autobiografia da espécie humana. O que ele quer dizer aqui é que nós, humanos, como espécie, com relação à ciência, a gente está escrevendo a nossa autobiografia, como espécie, porque tudo aquilo que a gente busca compreender sobre essa existência aqui, desde que a gente está aqui, é a marca que a gente está deixando. É como a gente está realmente desvendando a nossa existência, digamos assim. Assim que era vista a física naqueles tempos. E só se diferencia da arte na medida em que esta última é a autobiografia da humanidade no seu indivíduo mais universal. Então, para ele, o homem como indivíduo, a sua autobiografia seria a arte, né? Seria o que você criou, a sua expressão artística. Então, as obras do Da Vinci, as obras do Michelangelo, aquilo ali seria a autobiografia dele como indivíduo, como homem. E como espécie, seria as descobertas da ciência. O tudo não é espaço nem tempo, mas história. E assim a gente vem construindo a nossa história, né? Como humanidade, como espécie. Por isso que algumas pessoas falam, mas física deixa para os físicos. Isso não é assunto para qualquer pessoa. Ué, se eu quero melhorar a minha vida, se eu quero entender o que eu estou fazendo aqui, se eu quero trazer paz para mim, como que eu não vou buscar entender sobre a vida? Como que eu não vou ter interesse em descobrir o que é a existência? Por isso que para mim ser só psicóloga era difícil, porque eu não consigo ver o homem só como mente, só como emoções. Eu preciso entender um pouco de tudo, né? E também o que é essa existência, o que estamos fazendo aqui. Eu sempre fui muito questionadora e eu vejo que eu me identifico mais com essa mentalidade dos nossos ancestrais, né, de antigamente, onde as pessoas não eram só matemáticas, elas eram matemáticos, eram físicos, eram filósofos, eram artistas. Eles eram várias coisas. O Leonardo da Vinci, ele era tipo um leque de coisas. Ele não se resumia. Eu tenho que ser só isso aqui. Eu só posso estudar isso aqui. Não, ele pintava, ele observava os pássaros, ele queria descobrir como é que funcionava a vida, ele queria descobrir tudo. Como que eu vou encontrar paz se eu me fragmentar totalmente? Se na verdade eu tô aqui nesse universo, que a gente não sabe como que começou. Então entender sobre a nossa parte física, mental, espiritual e também o que é esse universo, como que funcionam as coisas, o que significa isso tudo, faz muita diferença. Tem também a geometria sagrada, os sólidos platônicos, tudo aquilo que naquela época eles usavam matemática também para tentar entender o universo, física, tudo que eles tinham de ferramenta. E hoje em dia isso é visto como uma coisa sem importância. Gente, geometria sagrada é a coisa mais louca que existe. Se você for entender a relação dos números com a criação do universo, vai fazer um boom na sua cabeça. É claro que a teoria da relatividade repõe, ainda que indiretamente, mas com vívida atualidade, problemas capitais do conhecimento, induzindo filósofos, o que é muito mais significativo como caráter de uma época. E o Einstein acreditava muito nessa coisa da humanidade como coletividade. Ele tem até frases como: o valor de um homem para a comunidade em que vive depende, sobretudo, da medida que os seus sentimentos, pensamentos e ações contribuem para o desenvolvimento da existência de outros indivíduos. Ele era um físico, mas você vê que ele estava sempre expressando
as suas opiniões sobre vida, sobre o que é ser humano. Ele criticava todas as formas de sistema opressores, todas as formas de redução da arte, da criatividade, tudo aquilo que reduzia o homem a uma sociedade mecânica e industrial. Na minha opinião, a atual decadência social deve-se ao fato de o desenvolvimento da economia e da tecnologia ter exacerbado gravemente a luta pela existência, pelo que a livre evolução dos indivíduos sofreu um rude golpe. E na cabeça dele, por conta disso, estava diminuindo cada vez mais a quantidade de gênios, de pessoas criativas, que realmente poderiam contribuir para uma verdadeira evolução na humanidade. Gente, isso faz muito sentido, né? Quanto mais aprisionado, quanto mais reduzido é o homem a só trabalhar, a só ter uma visão tecnológica da vida, quanto mais desconectado a gente fica da existência, da nossa criatividade, mais a sociedade sofre com isso também, né? Porque nós que somos a fonte dessa mudança da humanidade. Se a gente for castrado, todo mundo sofre. A escassez de personalidades é particularmente perceptível no campo artístico. A pintura e a música degeneram agora claramente e atingem um acorde muito menos intenso com o povo. A política não só carece de líderes, a independência intelectual e o sentimento de direito diminuíram profundamente. As ditaduras surgiram e foram suportadas porque o sentimento de dignidade e direito já não está suficientemente vivo. Não sei se vocês sabem, mas ele participou da época do Holocausto. Ele teve que ir para a Inglaterra para ficar lá escondido. Ele é judeu, apesar dele dizer que no livro que ele não reconhece um Deus antropomórfico, né, que significa um Deus caracterizado humanamente, como a maioria das religiões vê. Ele fala muito também sobre o que tornou ele quem ele é. O que fez ele contribuir da forma que ele contribuiu, que ele acredita, né? Bem-estar e felicidade. Os ideais que iluminaram o meu caminho e me deram coragem constantes têm sido a bondade, a beleza e a verdade. Sem a árdua busca do direito eternamente elusivo e do domínio da arte, da pesquisa científica, a vida teria parecido absolutamente vazia. Desde a minha juventude, sempre considerei desprezíveis os objetivos vulgares para os quais a humanidade dirige os seus esforços, somente a posse de bens ou o sucesso e o luxo. Para mim, o elemento precioso na maquinaria da humanidade não é o Estado, mas o indivíduo criativo e sensível. É só isso que cria o nobre e o sublime, enquanto que as massas são insensatas em seu pensamento e limitadas em seus sentimentos. Ele é muito fofo, né, gente? Quem acredita que a sua própria vida e a dos seus semelhantes não tem sentido, não é só infeliz, como mal é capaz de viver. A sensação mais bela é o lado misterioso da vida. Aquele que já não é capaz de sentir o espanto, o contentamento, já está morto. Não posso imaginar um Deus que recompensa e castiga o objeto da sua criação. Um Deus que, acima de tudo, exerce sua vontade da mesma forma que nós a exercemos sobre nós mesmos. Basta-me sentir o mistério da eternidade da vida, ter a consciência e a intuição de tudo o que é, esforçar-me ativamente para captar uma partícula, mesmo a mais pequena, da inteligência que se manifesta na natureza. Então você está vendo como ele via a vida, a existência, como algo inteligente e também divino, por isso que ele vai chamar aqui também de religião cósmica. Então ele não acreditava que Deus era um senhorzinho lá julgando todo mundo. Ele entendia que, né, toda forma inteligente da natureza, tudo isso que você vê, que realmente não tem como você negar, né? Isso sim era Deus. Naquela época não existia, eu acho, ainda a palavra espiritualidade, né? Não sei se existia essa palavra em alemão. Então ele usa o termo religião cósmica para poder se diferenciar das outras religiões, né? Você dificilmente encontrará um espírito profundo na investigação científica sem a sua religiosidade característica, né? Sem essa sensibilidade. Mas essa religiosidade difere da do homem simples. Para este último, Deus é um ser de quem espera proteção, cujo castigo teme. E nesse sentido, eu chamo essa religião de religião do terror.
Todas essas religiões têm um ponto em comum, que é o caráter antropomórfico da ideia de Deus, que é aquilo que eu falei, né? De você enxergar Deus com um ser humano, observando todos os bilhões, trilhões de humanos aqui nessa terra, o que você está fazendo e te julgando se isso é bom, se isso é mal o tempo todo, sabe? Mas em todo caso, ainda existe um terceiro grau de vida religiosa, embora muito rara em sua pura expressão, que é o da religiosidade cósmica. Não pode ser totalmente compreendido por aqueles que não sentem, porque não há uma ideia correspondente a um Deus antropomórfico. Quem tem olhos para ver, que veja. Né? Depois que você vê, você não consegue mais desver. E é uma coisa que você sente, né? De acordo com o seu nível de consciência. Então tem pessoas que você pode ficar horas tentando falar sobre isso, mas não vai entrar na cabeça delas. A religiosidade cósmica não conhece nenhum dogma. Os gênios religiosos de todos os tempos são afetados por essa religiosidade cósmica que não conhece nem dogmas, nem deuses concebidos à imagem do homem. Consequentemente, é precisamente entre os hereges de todos os tempos que encontramos homens que foram penetrados por esta religiosidade superior e que foram considerados pelos seus contemporâneos na maioria das vezes como ateus, muitas vezes também como santos. Então é isso, se você já foi chamado de herege também, bem-vindo ao clube. Eu e o Einstein também já fomos. Chegamos assim a uma concepção da relação entre ciência e religião que é muito diferente da concepção habitual. Aquele que só conhece a investigação científica através de seus efeitos práticos não pode formar uma opinião adequada sobre o estado de espírito desses homens, que, rodeados de contemporâneos céticos, abriram caminho para aqueles que, compreendendo suas ideias, se espalharam de século em século por todos os países do mundo. Somente aqueles que dedicaram suas vidas a objetivos semelhantes podem formar uma imagem viva do que motivou esses homens e do que lhes deu a força para permanecerem fiéis a seu objetivo. É a religiosidade cósmica que nos dá tanta força. Ai, gente, eu amo esse cara. Não é sem razão que um ator contemporâneo tenha dito que na nossa época, geralmente dedicada ao materialismo, os cientistas são as únicas pessoas profundamente religiosas. Então ele quer dizer que naquela época, os cientistas que tinham essa relação mais profunda com a existência, sem esse Deus antropomórfico, sem essa visão puramente prática, só da ciência, só do cálculo, ele considerava as pessoas mais religiosas, mais espiritualizadas, evoluídas da época. E aí, gente, tem vários capítulos que ele explica verbalmente a teoria da relatividade, várias coisas mais científicas. Não é muito fácil da gente entender. E também o que mais me interessa aqui nesse livro é a parte mais filosófica e o pensamento dele, né? Mas se você gostar de física, quem sabe, quiser se aprofundar um pouco mais em como toda essa mudança aconteceu, esse livro tem uma linguagem fácil para isso, apesar da física não ser uma coisa fácil. Dá para ter pelo menos uma noção, assim, de como foi toda essa mudança, né? Foi uma época que simplesmente... Cara, tem um gatinho lá em cima parado, brother. Vem cá ver. Gente, olha quem tá aqui me observando eu gravar o vídeo. Olha, que lindo. Só fui ver que ele tava ali depois que eu terminei de gravar. Você tá me observando, é? Você tá gostando do conteúdo? Então você imagina, né, naquela época tão dura, época de nazismo, muita frieza e toda essa quebra de paradigmas. E eu vejo o Einstein nesse momento aí como realmente um pontinho de luz que veio trazer toda essa mudança para a humanidade, que a gente está colhendo os frutos até hoje. Eu vou deixar o link desse livro na descrição. É um livro pequenininho, fácil de ler, com certeza tem em PDF também. Mas eu, gente, sou uma pessoa que gosta de ficar levando o livro para os cantos que eu vou, né? Vou na praia, leio, então me facilita às vezes. Se você tiver o Kindle também facilita muito. Mas espero que eu tenha passado bastante aqui. O que mais me chamou a atenção desse livro, que eu acredito que seja a maior contribuição, né? Além de toda essa genialidade do Einstein, mas também a sua visão de mundo, uma visão mais filosófica. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.